Eu vou tentar pelo menos, eu acho que a parte de Pathfinding vai ficar para amanhã, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho de representação do mundo, que é uma parte importante, tá? E amanhã a gente vai para Pathfinding, tá? Bom, então falando de campo potencial, que é uma técnica. Como eu falei, o campo potencial funciona normalmente em ambientes contínuos, tá? É uma forma de você trabalhar em ambientes contínuos. Mas na grande maioria dos jogos, tá? A gente acaba trabalhando num ambiente discreto, tá? Seja porque você já tem um grid por trás ali, seu ambiente é um grid, tá? Num jogo RTS você pode ter, tem jogos RTS em grid, etc. Seja porque por trás do algoritmo já tem uma estrutura de dados discreta ali, e a ideia do seu algoritmo é trabalhar em cima dessa estrutura discreta. Então nós vamos ver agora algoritmos, tá? Primeiro nós vamos falar da discretização e depois de algoritmos que funcionam, tá? Nesse tipo de ambiente. Tá? Então o primeiro passo é falar de representação do mundo, para depois a gente poder falar do Pathfinding, que é o A-estrela, que é o principal algoritmo para poder fazer isso. Tá? Então, como eu falei, tá? A técnica de campo potencial funciona em ambiente contínuo, mas na maioria dos algoritmos, para a maioria dos algoritmos de navegação, você trabalha em cima de alguma estrutura de dados. Tá? Ou seja, você vai representar o seu ambiente através de uma estrutura de dados que permita a sua implementação. Tá? A estrutura mais comum para fazer isso é um grafo. Tá? Então, os principais algoritmos de planejamento de caminho, que o principal, que é o A-estrela, podia ser o Dijkstra também, mas o A-estrela, que é o principal algoritmo, trabalha em cima de um grafo. Tá? Então, você tem que transformar o seu ambiente num grafo. Tá? Nós vamos ver que tem duas formas principais de fazer isso. Tá? A primeira delas é você trabalhar com pontos que a gente chama de waypoints, tá? E a segunda delas é trabalhar com celas, tá? Que o nome normalmente em jogos é chamado de nave meshes. Tá? Então nós vamos ver essas duas formas de como a partir do ambiente construir um grafo, para depois ver como é que funciona o algoritmo em cima do grafo. Bom, isso aqui antes de qualquer coisa, tá? Então antes, só os exemplos, isso aqui, tá? Só um exemplo, isso aqui é meu ambiente, tá? Um cenário qualquer com uma ponte, etc. Aqui seria o meu grafo baseado por waypoints, tá? Ou seja, nós vamos falar direitinho, mas eu ponho pontos aqui, caminhos entre esses pontos, tá? E aqui eu divido ele em células, tá? E meu grafo, na verdade, vai ser a conexão entre essas células. Isso aqui ficou bastante parecido um com o outro, tá? Mas o contexto por trás é completamente diferente. Daqui a pouco nós vamos falar disso, como é que funciona um, como é que funciona o outro, tá? Antes de qualquer coisa, grafo, todo mundo sabe o que é um grafo, ok? Beleza? Tá? Então, grafo é um conjunto de bolinhas e tracinhos ligando as bolinhas que serve para tudo e mais um pouco em computação. Tá? Então, não vou detalhar não, mas basicamente, tá? O grafo eu consigo marcar regiões, eu consigo marcar pontos e marcar as conexões entre esses pontos no meu grafo. Tá? Bom, então, primeiro tipo de representação, que a gente chama de waypoints. Tá? O ponto guia, ponto via, as traduções são várias aí, tá? E na representação por waypoints, os nodos representam posições do ambiente e arestas, caminhos entre essas posições. Tá? Aí no caso é uma posição física mesmo. Ó, esse nodo do meu grafo aqui representa posição 220, 340 em pixels, por exemplo. Tá? E se existe um caminho, eu ponho entre um caminho entre duas posições específicas, eu ponho uma aresta ligando essas duas posições. Tá? Essa que é a ideia do grafo por waypoint. Tá? E normalmente a gente vai ter que trabalhar com o que a gente chama de roadmap. Tá? O que é um roadmap? A princípio, tá? Nós vamos ver que dependendo da discretização que você faz, você consegue fazer isso, mas a princípio nem toda a posição está marcada no mapa. Tá? Desculpa, não é que está marcada no mapa. Nem toda posição vai estar presente no meu grafo. A menos que eu tenha um grafo onde cada pixel da minha tela é um ponto, tá? E eu tenho uma aresta entre cada pixel, eu não vou querer fazer isso. Tá? Então, o grafo ele não preenche completamente o meu ambiente. Tá? Então, se meu agente começa num ponto, está numa determinada posição que não faz parte do grafo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que achar o nodo do grafo mais perto da posição dele, navegar até lá, aí navegar no grafo, tá? Depois chegar no ponto mais perto do objetivo, sair desse ponto e ir para o gol. Essa aqui é a ideia. Tá? Deixa eu mostrar aqui que vai ficar talvez mais fácil. Deixa eu ver. Esqueci de atualizar esse link aqui, mas deixa eu ir por aqui, depois eu atualizo. Espera um pouquinho. Ele saiu do work e foi para o workload.
Considera o seguinte, tá? Tenho... Aqui já é um outro aplicativo. Opa, que não está funcionando. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não, peraí. Estou construindo um grafo aqui, tá? Então, liga esse cara para cá. Quando eu fiz esse programa, na verdade, ele aceitou, assim, você conseguia converter, eu conseguia carregar, por exemplo, uma figura com coordenada de GPS, por exemplo, e entrar com coordenada de GPS, conseguia pôr um arquivo XML para ele carregar as coisas, dava para fazer isso, mas isso aqui foi, de novo, na época do meu doutorado, era para navegação de robôs aí, mas, de novo, serviu para jogos, tá? Suponha que eu tenha o seguinte, não sei porque que deu pau, deixa eu ver se vai dar pau, não, cara. Aqui eu acabei construindo o grafo antes de construir os obstáculos, tá? Mas serve para dar de exemplo aqui. Tem esse mundo aqui, tá? Ou seja, tenho 3 obstáculos e tenho um grafo ali. Tá? O que eu estou marcando de novo? O grafo são posições do ambiente, tá? Onde eu quero que meus agentes... são caminhos possíveis para o meu agente. Tá? Só que se meu agente começa... Então, suponha que ele começa aqui e ele tem que vir para cá. Tá? Nota, aqui vocês não enxergaram não, porque está de amarelo, tá? Mas eu marquei aqui. Ele tem que localizar, ele localiza o nodo que está no grafo mais perto. Então, teoricamente, meu agente está aqui, ele vai ter que vir para cá. Tá? Então, por isso que eu chamo de roadmap. Isso aqui é meu roadmap, isso aqui é o mapa que eu tenho marcado. Tá? Como nem todas as posições no ambiente estão marcadas com grafo, tá? Eu chego aqui, marco, entro aqui, então aqui é meu caminho de entrada, meu nodo de entrada no grafo. Tá? É igual você pensar, assim, eu estou indo aqui para o Rio de Janeiro. Tá? O mapa rodoviário que eu pegar, talvez não necessariamente vai me mostrar todos os pontos possíveis. Eu vou falar, não, você não vai me falar como é que eu vou da UFMG até o Rio. Deixa eu dar um exemplo diferente. Eu quero ir da UFMG até a praia de Copacabana. Tá? O mapa vai me falar como é que eu vou da BR-040, do começo ali do começo do anel até o fim da linha vermelha lá no Rio. Tá? Como é que eu faço para ir da UFMG até o começo do anel? Tá? E como é que eu saio da linha vermelha e vou para Copacabana? Você tem que ter alguma outra forma, porque meu mapa só abrange parte do caminho. Tá? Então, basicamente, eu tenho que detectar qual que é o ponto de entrada no meu mapa, meu roadmap, qual que é o ponto de saída do meu roadmap. Tá? E aí depois eu consigo computar um caminho possível aqui. Tá? Então, eu saio dali, vou para ali, vou para ali, vou para ali, vou para ali e cheguei. Tá? Aqui eu estou usando Dijkstra para computar o caminho, a estrela é mais eficiente, depois a gente vai falar disso direitinho. Tá? Mas a ideia da abordagem com waypoints é basicamente essa. Tá? Você tem um conjunto de waypoints marcando posições livres no seu ambiente, um conjunto de arestas conectando essas posições. Tá? Você vai fazer seu algoritmo vai ter que computar uma forma de você entrar no grafo, tá? O menor caminho nesse grafo e o ponto de saída do grafo até onde você vai. Tá claro essa ideia? Tá? Então, vamos voltar lá. Tá? Então, é isso que eu estou falando aqui. Então, o NPC tem que saber como é que entra e como é que sai desse ambiente. Tá? E depois ele vai achar o menor caminho. Tá? Mas depois você constrói o grafo, você faz as consultas lá do menor caminho. Tá? Como é que eu construo o grafo? Aí que vocês perguntam. Tá? Tem um ambiente, tem um cenário, como é que eu faço esse grafo? Tá? Uma das formas, e talvez a mais usada por aí, é o que a gente chama de Points of Visibility. Que é o quê? Na mão mesmo, você vai e sai clicando em posições, tá? E nas ligações entre essas posições.
Tá? Então, em geral, é chamado de Points of Visibility. Tá? Você escolhe pontos, e se você tem o que a gente chama de Line of Sight, ou seja, tem uma visibilidade entre esses dois pontos, você conecta eles. Tá? Se não tem, você não conecta. Tá? E você pode considerar, por exemplo, distância. Por exemplo, por que eu não conectei esse cara direto nesse cara aqui? Pode ser porque você está considerando um certo raio, ou seja, eu vou me conectar a todos os meus nós vizinhos que tem uma visada para aquele nó, tá? Eu estou numa certa distância de um raio ali. Por exemplo, é uma possibilidade. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Tá? A partir daí, eu construo isso aí. Tá? Então, muito jogo tem um editor de mapa que te permite construir esse mapa de visibilidade você mesmo. Você pode acrescentar pontos, tirar pontos, etc. Tá? Muitas vezes, o próprio artista, quando gera o cenário, já coloca esses pontos lá. Tá? Então, isso já chega para o programador pronto. Tá? E por aí vai. Tá? Mas, para nossa felicidade, tem formas automáticas de gerar isso também. Tá? Apesar disso ainda ser muito usado, você fazer isso manual, você tem formas automáticas. Tá? Uma delas é o grafo de visibilidade. Tá? O nome até parece, tá? A ideia é similar. A ideia aqui do grafo de visibilidade é eu escolher meus pontos vão ser as quinas de todos os obstáculos. Essa aqui é a ideia. Tá? Então, eu tenho meu ponto de partida aqui, o ponto de chegada ali e esses 3 obstáculos. Tá? A ideia é o quê? Cada quina de obstáculo vira um nodo, tá? E se eu tenho visibilidade entre cada nodo, eu gero uma aresta. Então, gerou isso tudo de aresta aí. Tá? Aresta pra caramba. Né? Mas como o algoritmo funciona. Tá? Uma vez gerada essas arestas, tá? Aí fica fácil. Aí você abstrai dos obstáculos, tá? Aí meu grafo. Esse aqui é um grafo, tá? E eu consigo fazer uma trajetória, tá? E ele vai gerar o menor caminho possível dentro das possibilidades aí. Tá? Ele escolhe sempre as arestas menores e vai seguindo lá e consegue chegar. Todo mundo enxergou isso aí? Então é uma forma fácil de fazer, tá? Quais são os problemas? Muitas arestas. Tá? Ou seja, se eu crio um novo obstáculo aqui, o tanto de aresta que é gerado é imenso. O negócio começa a ficar exponencial aí. Tá? Então, você pode restringir isso fazendo, vou considerar só obstáculos de uma certa distância. Aí se eu não achar aresta nenhuma, eu aumento essa distância, você pode fazer esse tipo de coisa. Tá? Você vai fazer uma coisa incremental. Procura só, assim, então nesse caso, por exemplo, aqui eu tenho uma aresta que liga esse cara nesse cara. Não teria essa ligação. Então, eu vou considerar só obstáculos de uma certa distância, só se eu não conseguir nenhuma aresta nessa distância que eu considero em outra distância e assim por diante. Tá? Mas, de qualquer forma, o algoritmo básico tem muita aresta. Segundo problema. Estou limitado a polígonos. Tá? Eu poderia aproximar um obstáculo circular por polígonos. Esse pode ser um problema também. Tá? Mas esse é um problema menor, não é tão complicado não. Terceiro problema. Não, construir esse gráfico não é tão caro, não. Tá? Assim, é caro se você for aumentando o número de nodos. Né? E de arestas, ou seja, se você fizer a aresta de todo mundo para todo mundo, fica caro, fica exponencial. Tá? Mas, assim, construir não é tão complicado, não. Tá? Mais algum problema? Oi? Sim, ou teria que aproximar. Tá? O terceiro problema é relacionado com isso aí, que é o seguinte. O objeto, o meu agente aqui, ele passa raspando nos obstáculos. Vai tirando fininha de todo mundo aqui. Né? Ou seja, por quê? Porque meus nodos estão nos obstáculos. Tá? Então esse é um possível problema desse algoritmo aí. Tá? E no caso ele tem que ser um ponto. Né? O que eu faço para resolver isso? A ideia é ser uma solução possível se aumentar seu obstáculo. Se aumenta, né, seu obstáculo artificialmente, então, por exemplo,